primeiro a falar é Mauro César Pereira, que vai falar justamente sobre o futebol na terra da rainha. Os clubes da primeira divisão inglesa negociam em conjunto. Do arrecadado, 50% é dividido em partes iguais e a outra metade de acordo com a audiência de cada um. Há pouco mais de 2 anos, foi fechado o último dos contratos de direitos de transmissão para os jogos da Premier League. Diversos pacotes de jogos estavam oferecidos, estavam em leilão. A Sky, por exemplo, conseguiu o direito de transmissão de 115 partidas por campeonato, pagando o equivalente, só ela, a R$1.600.000. Detalhe, essa quantidade de jogos equivale a pouco mais de 40% das partidas que a televisão adquire por cada Brasileirão, pelo menos até o de 2011. Na última negociação, os clubes da primeira divisão da Inglaterra conseguiram um aumento de aproximadamente R$840 milhões em relação ao contrato anterior. Uma outra operadora pagou por apenas 23 jogos, algo próximo a R$430 milhões, bem mais do que se paga por 380 jogos da Série A aqui no Brasil. Já a BBC adquiriu os resumos das partidas por cerca de R$530 milhões, o que é mais do que o valor estipulado como proposta mínima pelo Campeonato Brasileiro a partir de 2012. Tais valores não incluem os direitos de televisão para transmissões internacionais da Liga, negociados individualmente com cada um dos países e também com as operadoras. Ou seja, é uma liga muito rica, a mais rica do mundo, que distribui o dinheiro, me parece, de uma forma proporcional, de acordo com o tamanho das equipes. Mas o time que sai da segunda divisão, da Championship, e vai para a Premier League, passa a ganhar muito mais dinheiro. Vive uma outra realidade, porque há uma divisão bem razoável desse enorme bolo. Valeu, Maurão. E agora a gente vai com o Paulo Calçade para falar do futebol espanhol. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid não estão nem aí para a Liga, não querem nem saber, negociam separadamente. É por isso que a diferença, a distância entre essas duas potências e os demais aumenta a cada temporada. Diferentemente da Inglaterra, eles não entendem que a Liga é um condomínio, onde todos podem ganhar, onde todos precisam ganhar para terem força, para formarem uma liga forte. Da liga forte, clubes fortes e potências também. Não, os espanhóis não pensam nisso. Cada um cuida dos seus direitos de televisão. Os pequenos demoram para vender, os pequenos vendem por pouco e os grandes nadam em dinheiro. É por isso que é uma liga de duas potências, de dois clubes. E isso não funciona. Isso apenas trabalha pela arquitetura do abismo. Um abismo que parece ter chegado também ao futebol brasileiro. Aí. E na Itália, Léo, como funciona? Na Itália mudou para essa temporada. Até na temporada 2009-2010 a direito de TV era discutido individualmente também, né, pelos clubes, o que, como disse o Calçade, né, cria um abismo gigantesco aí entre as partes. Então, até por intervenção do Ministério do Esporte italiano e das autoridades antitrust da Itália, os direitos passaram a ser negociados coletivamente, ou seja, as ligas, né, a Lega Calcio separou em Série A e Série B, a Série A passa a negociar exclusivamente para os times da Série A, e de que maneira é dividido o dinheiro. 40% são divididos igualmente, né, todos têm a mesma parcela. 30% com base no tamanho da torcida. 30% de que maneira? 5% em base à população da cidade em que está o time, 25% em base em número de torcedores, aí em cima de pesquisas, de institutos de pesquisa que determinam esses números. Os outros 30% são do que eles chamam de mérito esportivo. Aí você divide entre 5% a classificação do último campeonato, 15% em consideração as classificações dos últimos 5 campeonatos, e os outros 10% uma classificação histórica, né, desde o começo lá da liga, em títulos, em rendimento. Ou seja, os times são divididos uma parte igualmente, uma parte pelo tamanho da torcida e outra parte pelo que o clube rende dentro de campo e pela história que ele tem. Assim funciona a partir de agora. Vamos ver se isso ajuda um pouquinho a Itália a distribuir melhor a receita. É, uma pizza cheia de fatia, né? Bom, e na Alemanha, como é que será que funciona, hein, Gerd Wenzel? Olá, amigos do Fora de Jogo. Os direitos televisivos de transmissão de futebol ao vivo na Alemanha obedecem a um critério. Esse critério é estabelecido pela Liga de Futebol Alemã, a Bundesliga, que se compõe de 36 clubes profissionais, 18 na primeira divisão e 18 na segunda divisão. A cada 4 anos, a Liga faz uma concorrência
convocando diversas TVs particulares para poder transmitir todos os jogos ao vivo. Ganhou dessa vez, em 2010, a empresa Sky, a antiga TV Premier, que vai pagar à Liga Alemã de Futebol a quantia de 1 bilhão e 500 milhões de euros pelos 4 anos de contrato. No frigir dos ovos, vão 75% desse valor para a primeira divisão e 25% desse mesmo valor para a segunda divisão. E os clubes, como é que eles ficam? Os clubes ficam assim: o campeão da primeira divisão recebe aproximadamente por ano 25 milhões de euros. E o último colocado, o 18º colocado, recebe em média 12 milhões e 500 mil euros. É assim que funciona na Alemanha. É a forma que a Liga Alemã encontrou para mais ou menos equitativamente satisfazer aos 36 clubes profissionais da Bundesliga.